convido o nobre conselheiro corregedor da Corte, o Antônio Jorge Malheiro, para presidir a sessão, enquanto eu vou relatar meus processos. Excelência, este plenário já tem usado como rito a presidência relatada da condução. Então, muito obrigado pelo privilégio. Então, vou ao meu processo, que é o processo 24.786, da Prefeitura Municipal de Feijó, recurso de reconsideração, que passo ao meu relatório. Trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Geffer Roberto Cavalcante Lima, prefeito do município de Feijó, através de seu representante legal, contra o acórdão... Meu óculos... Continuando, contra o acórdão número 10.968, de 2018, exarado nos autos do processo 24.566, de 2018, que o condenou ao pagamento de multa de R$ 3.570, em razão da ausência do portal da transparência do referido município das informações exigidas pelos artigos 48 e 48A da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. O recurso é tempestivo. Em suas razões recursais, o gestor alegou que o portal de transparência do município de Feijó já se encontra atualizado com todas as informações legalmente exigidas e, ao final, requereu o conhecimento e provimento total dos recursos para que seja excluída a citada multa, bem como seja concedido prazo de 60 dias, caso a Corte entenda que ainda há algum ajuste a ser realizado no referido portal. Conforme julgamento anteriores deste tribunal, colacionado pelo recorrente, as folhas 17 e 18, instada a se manifestar em observância ao despacho de folha 24, a diretoria de auditoria financeira e orçamentária, através do segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, emitiu relatório de análise técnica de folha 28/33, no sentido de que, embora o gestor tenha realizado atualizações no portal de transparência do município, estas foram incompletas, restando ainda ausente a publicação dos segundo e terceiro quadrimestre do relatório de gestão fiscal dos exercícios de 2015 e 2016 e da lei orçamentária anual do exercício de 2017. Observou ainda que o acórdão número 9.295 de 2017 deste Tribunal de Contas já havia dado prazo para o prefeito, ou seja, para a Prefeitura Municipal de Feijó, adequar seu portal.
neste sentido, propôs que seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se os termos do acórdão recorrido. Remetidos autos ao Ministério Público Especial junto a esta Corte, este se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, a folha 38. É o relatório, senhores conselheiros. E passo a palavra para o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Antes até de prosseguir no julgamento, eu queria só fazer uma colocação para que a gente fizesse uma rápida reflexão. Até antes mesmo do início da sessão, eu e o presidente aqui conversamos sobre esse procedimento e realmente eu coloquei para ele que havia já precedentes de fazer o relato daqui mesmo, sem necessidade de fazer essa substituição, mas, ao mesmo tempo, também refletiu o seguinte, porque quem preside a sessão, o processo jurisdicional, não vota. Não é? Então, assim, eu acho que esse procedimento ele tem algumas implicações. Não é? Qualquer questão de ordem, qualquer questão que surja, quer dizer, o ideal seria que outra pessoa fizesse a mediação. Então, eu faço essa colocação para a gente refletir, porque, assim, eu acho que, nesse caso, deveria haver a substituição, pelo menos para a condução do processo. E outra coisa, a votação pode dar... Quando a votação dá empate, quem desempata é quem está presidindo. Então, isso tem implicações. Quando a gente faz essa dispensa de substituição, isso pode trazer algumas implicações para o julgamento. Então, assim, eu coloco isso enquanto a gente não seguiu para resolver se segue dessa forma ou se faz a substituição, que seria, a minha opinião, seria no sentido de fazer, para evitar essas implicações. Permita-me, excelência. Pois não? TJ está exemplo do que está acontecendo aqui. Mediador é o conselheiro na escala hierárquica. Quem vai presidir a votação é o conselheiro. Se preserva só a questão de lugares, nada mais, excelência. Perfeito. Aí... É só isso. Aí, tranquilo. Tá bom? Obrigado. É só isso. Então, aí o corregedor preside esse vota, julgamento e não vota. Que é que está presidindo nesse processo. Perfeito. Muito bem. Assim sendo, vamos continuar a sessão. O presidente seria, então, quem estaria procurador. presidindo a sessão seria realmente o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, e eu estaria como relator. Exatamente. Excelência, posso fazer uma observação? Pois não, pois não. Nós temos uma pequena similaridade com o STF. Por quê? Porque eles lá também têm duplo grau de jurisdição. O que se recorre do STF se julga no STF. A mesma situação. Então, nosso tribunal é bem parecido com o STF. E no STF o presidente relata. Ele não sai da cadeira dele. Se nós formos às câmaras do judiciário, lá são 3 desembargadores. O presidente da Câmara relata, ele não sai da cadeira dele. Então, assim, entendo, mas não vejo essa necessidade, porque a partir do momento em que o presidente vota, ele apresenta o seu voto e apenas faz a condução não me custa nada, nem conduzir daqui, nem outra situação, mas eu queria colocar isso para dizer que esta condução não interfere no voto, porque o presidente, a condução dele é você vota, ele não pode interferir no meu voto. Mas na hora em que ele está votando, ele apresenta a sua opinião. Assim, eu queria só colocar essa situação. Eu queria só dar um esclarecimento, então. Perfeito. Me permite o esclarecimento? Lá no Supremo, quando há um empate, eles sempre esperam fazer complementação de quórum para terminar a votação. Inclusive, quando às vezes a cadeira está vaga, esperam o preenchimento da cadeira para a definição do desempate. E é por causa disso que são 7. Então, deu empate, espera o outro. Apesar de que também já teve votação aqui,
onde com o empate houve voto de Minerva do presidente. Então, não quero entrar nesta discussão, mas quando eu olho o Supremo, eu percebo que eles aproveitam sempre o seu número ímpar. E mesmo quando há uma cadeira vaga, não preenchida, sem ministro, e ocorre o empate, eles aguardam o preenchimento da cadeira e terminam a votação. Então assim, mas também sem fazer grandes debates nessa situação. Eu gostaria de ouvir o Ministério Público, que ele pediu a palavra. Só um esclarecimento pelo seguinte: na verdade, o que eu estou colocando não é questão de cadeira, de lugar, isso aqui é o que menos importa. E a diferença sutil daqui para o Supremo Tribunal Federal é que lá o presidente vota em todos os julgamentos. Aqui não. Aqui o presidente não vota, ele vota apenas quando dá empate. Então, isso traz um reflexo, é uma diferença que eu acho fundamental nessa situação que a gente está colocando aqui. Então, assim, não há problema nenhum de quem estiver na linha sucessória presidir o julgamento deste processo, mas, neste caso, sem votar porque está presidindo. E, em caso de empate, aí sim ele tem necessidade de entrar na votação para desempatar. Então, é essa observação que eu faço, e eu acho que é uma diferença importante da forma como funciona o nosso julgamento aqui e o julgamento lá nos outros tribunais. Porque lá o presidente vota em todos os processos, aqui não. Não, mas, assim, Prossegue. tudo em paz. Então, vamos dar a continuidade com a palavra do Ministério Público de Contas. O conselheiro... Você não está entendendo, você não vai votar que você está no exercício. Exatamente, é o presidente que, Claro. em exercício, é quem colhe os votos e que conduz a sessão. Então, você... Senão ele não está A presidindo. palavra é ele. Senão ele não está Claro, presidindo, exatamente. certo? Passa para ele a palavra, procurador. Assim, não vejo essa necessidade, mas então, Vossa Excelência com a palavra. E aí tu não Acabou. vai votar nesse tema. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração formalizado pelo senhor Kieffer Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, subscrito por seu advogado constituído, contra o acordo número 10.968/2018 do Pleno, que o multou em R$ 3.570 em face da ausência da série de informações descritas no julgado. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 67.1 e 68 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Os argumentos do recorrente de que corrigiu posteriormente as pendências e de que a Corte tem sido benevolente em alguns casos de descumprimento ao dever de transparência não foram acolhidos pela segunda inspetoria, conforme as razões de folhas 28 a 30. Isto posto, e endossando as conclusões da análise, sugerimos o conhecimento e não provimento do presente recurso. É o pronunciamento. Isso. Com a palavra, então, o nosso presidente. Muito bem, passamos ao voto. Visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda IGCE, de folha 28/33, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os termos do acordo recorrido, em face da ausência de publicação do portal da transparência do município de Feijó, das informações completas exigidas no artigo 48 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Pela notificação do gestor para conhecimento desta decisão, após pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhores conselheiros. Então, em votação, conselheiro Zé Augusto, Acompanhe, excelência. conselheiro Ronaldo Acompanhe. Polanco, conselheira Dulce, Com o relator. conselheira Ana Lu, Com o relator, senhor presidente. conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade, nós temos o voto do conselheiro
relator, nosso presidente, nessa situação, Excelência, seria bom mesmo na próxima vez nós trocar uma cadeira. Sim, não discordo. A ideia foi sua. Ele cumpriu. Muito bem, dando prosseguimento.